Legal. Então, boa noite, pessoal, novamente. A satisfação tê-los aqui hoje com a gente. E hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, 6 passos para estruturar a sua empresa, tá? Então, primeiramente, aí, gostaria de agradecer vocês aí que estão com a gente e falar um pouquinho, né, o que que é esse planejamento estratégico. Então, só para a gente passar alguns dados aqui, que são relevantes aí, e para a gente ver a importância aí da gente ter esse planejamento estratégico nas organizações. Então, só para vocês se situarem, hoje, apenas 10% das médias empresas no Brasil, eles têm um planejamento de longo prazo, tá? Então, isso muitas vezes dificulta aí o desempenho da organização. Por quê? Ela acaba não tendo uma diretriz, uma direção para onde ela quer chegar, aonde ela quer ir, e uma forma de controlar e monitorar o que é que está acontecendo, tá? Eu trago também outro dado, que é o quê? A falta desse planejamento leva muitas empresas à falência. Então, é outro ponto aí relevante, porque se tem essa falta de planejamento, muitas vezes a empresa ela não prevê o que é que pode acontecer com ela e, consequentemente, acaba tendo lá na frente alguns problemas que podem estar levando aí ela à falência, tá? E outro ponto aqui que eu trago também, que foi feita uma pesquisa onde 70% das empresas elas não batem meta de vendas por falta de planejamento, tá? Então, ou seja, tá tudo interligado. Por quê? Se você não tem uma diretriz, se você não tem um processo bem definido, um planejamento bem elaborado, onde você saiba quais são os indicadores, quais são as metas que você tem que buscar, qual é seu objetivo dentro da organização, a equipe e a empresa no todo, ela fica sem direção e, consequentemente, as coisas acabam não sendo trabalhadas da forma que deveria estar sendo, tá? Então, o que que é o importante aí nesse planejamento estratégico? É exatamente isso, é você criar essa sinergia dentro da organização para que você realmente consiga tá organizando e sabendo o que que você espera para o futuro da empresa. Esse futuro, muitas vezes, é um futuro até próximo, tá? Então, muitas vezes a gente faz o planejamento estratégico, pensando talvez em 5 anos, mas cada vez mais a gente está até reduzindo esse tempo, devido a todas as mudanças aí que está acontecendo. Então, mais no passado, o pessoal falava de 10, 20 anos, como que nós vamos planejar, como que a gente vai estar daqui 10, 20 anos. Então, isso já começou a ficar é, reduzido, porque não tem mais sentido eu ficar pensando daqui 10 anos, eu tenho que pensar em 5 e agora já se fala em 3 e muitas vezes em um ano as coisas já mudam muito, né? Mas o que que é importante? É a gente estar sempre proativo aí nesse sentido da gente estar atualizado e vendo a hora que a gente realmente precisa fazer novos ajustes aí no nosso planejamento, tá? Então, essa que seria a parte inicial aí para a gente entender aí, né, a importância desse projeto. Então, lá no começo eu acabei me apresentando meio superficialmente, então só para comentar um pouquinho aqui também. Então, sou o Everton, né? Eu sou fundador e CEO da Sonhando Futuro. Tenho mais de 25 anos aí de experiência profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas aí fornecendo para multinacionais, né, do segmento automotivo, onde nessa trajetória aí alcancei a posição aí de plant manager, né, que seria o diretor da fábrica, chegando a liderar uma equipe aí de mais de 230 colaboradores. Como empresário também, eu já atuei no comércio, atualmente a gente tem a parte de serviços, né, na parte de treinamento, na parte de educação, a gente também tem uma plataforma de cursos online,
né? E então a ideia aqui é exatamente isso, a gente poder estar contribuindo aí na vida e nos negócios aí das pessoas, tá? E trazendo esse trabalho todo aí de ajudar, né, as empresas, os empresários aí a conseguir melhorarem os seus negócios aí, consequentemente a sua vida pessoal, né? Então que uma coisa acaba estando relacionada com a outra. Então, essa é a ideia aí do projeto aí que a gente tem feito aí junto com as empresas, tá? Então, vamos direto agora ao assunto aqui. Como criar esse planejamento estratégico aí? O que que a gente precisa fazer? Então, o que que é o interessante aí para a gente até pôr aqui, que é uma frase aí que eu acho bem interessante, que é o seguinte, é, é um pensamento, na verdade, é o Jim Rohn, tá? Que falou isso daqui, que é, ninguém planeja fracassar, né? Mas as pessoas fracassam por não planejar. Então, esse é exatamente o ponto aí que a gente precisa estar atento. Então, o que que a gente precisa fazer para realmente não ter esse fracasso? É exatamente isso, é a gente se organizar e planejar. E daí também, conforme diz lá no filme, né, do Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, né, qualquer caminho serve. Então, é um ponto aí que a gente tem que estar sempre atento. Então, qual a direção que a gente quer seguir, para onde a gente quer ir, né, para onde a empresa espera chegar, né? Então, é esse que são os pontos aí que a gente traz aí para esse planejamento estratégico. E daí, muitas vezes as pessoas perguntam, né? E quem pode, né, fazer, para quem que é esse planejamento estratégico, né? Quem que é que tem que estar elaborando, qual tipo de empresa que precisaria estar desenvolvendo isso? E a resposta é simples. Qualquer empresa não só precisa, como deve estar fazendo um planejamento estratégico. Por quê? Isso daí vai acabar mexendo com toda a estrutura da organização. Então, é fundamental que, desde uma pequena até empresas grandes, né, independente do segmento e tamanho, eles façam esse planejamento estratégico, porque vai ser o guia, vai ser o norte para onde a empresa vai estar indo. Então, é fundamental que qualquer empresa pense nisso daí, tá? Então, planejamento estratégico, para quem serve? Para todas as empresas. Você tem um negócio, é fundamental você ter o planejamento estratégico bem elaborado, tá ok? Então, e como que funciona, né? Até pensando aí numa estrutura do planejamento estratégico. Na verdade, a gente tem uma estrutura que é o seguinte, que seria como se fosse uma pirâmide, onde é o quê? A gente tem lá em cima seria realmente a estratégia da empresa, seria onde fica o planejamento estratégico. Depois, no meio, a gente teria o planejamento tático, né, que seria o plano tático, onde estaria ali, por exemplo, para a gente exemplificar, no plano estratégico estaria ali o diretor, os donos, os gestores das empresas, a parte lá em cima, o CEO, né? Então estaria ali na parte de planejamento estratégico. No planejamento tático, seria a parte da gerência, da supervisão, que são os líderes, né, da empresa, que eles também vão estar direcionando o que, que é planejado na parte lá, no planejamento estratégico, junto com o time estratégico da empresa, vai estar passando essas informações para o time tático, que seria essa parte mais gerencial, para daí sim ir para a parte operacional, que seria a base aí da pirâmide, tá? Então, como funciona isso daí? No planejamento estratégico, a ideia é você pensar um pouco mais a longo prazo. Então, é você ser mais abrangente, né? Então, você tem um foco, pensando de repente em 5 anos, 10 anos, que seja, né? Pensando mais adiante, como que vai estar essa organização, qual o negócio que você vai estar tendo realmente, se você vai trazer novos projetos, que você está querendo buscar, vai estar querendo criar clientes novos, vai querer expandir,
vai querer continuar do jeito que está? Então, ou seja, estrategicamente, como que você se vê, por exemplo, daqui 5, 10 anos? Como que essa organização vai estar? Então, essa seria a parte lá de cima do negócio, tá? Então, você começa a pensar mais adiante, como que vai estar a organização, e daí isso você começa a cascatear. Então, por exemplo, na parte do plano tático, onde estão os gerentes, os coordenadores, você começa já a pensar em ações aí para um tempo menor. Então, por exemplo, um planejamento de 1 a 4 anos, por exemplo, você já começa a pensar baseado no que é que diretores, os CEOs, a organização, o conselho está querendo chegar, né? Em cima disso, você começa a ter atividades e foco mais no médio prazo, tá? Para, enfim, você chegar no nível operacional, onde a ideia é o técnico, o executor, a parte mais operacional do negócio, né? Que o foco realmente são nas tarefas daí rotineiras, são o foco no curto prazo. Então, ou seja, ali você vai estar definindo ações ali para o teu dia a dia, talvez para no máximo 1 ano ali, tá? São atividades que acontecem e isso daí você consegue tá estruturando aí diariamente, tá? Então, essa que é a ideia e esse que é o conceito de como a gente organizar isso, como estruturar para que realmente haja esse cascateamento aí, onde a liderança realmente pense a longo prazo, que seria essa parte aí do plano estratégico, e depois, em cima disso, venha a parte gerencial, a parte de coordenação, cascateando essas informações que vieram do planejamento estratégico para chegar até o nível operacional da empresa. Tá? Então, essa que é a ideia aí do projeto, aí, da estrutura do planejamento estratégico. E quais são aí os pontos fundamentais aí para que esse planejamento estratégico ele realmente funcione, que realmente dê ênfase aí, que todo mundo esteja participando, né? Para que não seja algo que simplesmente o presidente, os diretores saibam, né? Mas sim algo que toda a equipe elas possam estar participando e estejam engajadas ali realmente a fazer o negócio acontecer. Então, eu elenco aqui, na verdade, 3 pontos que eu entendo que são fundamentais aí para conseguir fazer esse planejamento estratégico do jeito que tem que ser. Então, primeiro, o que que é? A liderança ela tem que estar engajada. Primeiro, eles têm que entender essa necessidade e realmente eles quererem fazer o negócio acontecer. Por quê? É eles que vão ter que puxar as ações, é eles que vão realmente começar o negócio ali e estruturar, para que depois isso comece a ser cascateado para dentro da organização. Tá? Então, ter esse líder engajado, comprometido para que realmente esse planejamento estratégico aconteça, é de fundamental importância. Um outro ponto que eu entendo aqui que é fundamental é o quê? É você ter os métodos adequados, é você ter as ferramentas, você ter a forma de realmente implementar isso e conseguir realmente trazer do nível estratégico para chegar realmente lá embaixo no nível operacional. Como você utilizar as ferramentas para que isso aconteça, tá? Então, o método que você vai utilizar para estruturar esse teu negócio é fundamental aí também, seria o segundo ponto. E o terceiro, que é excepcional e faz parte aí do negócio para realmente o negócio acontecer do jeito que tem que ser, é você ter a integração da equipe. É você realmente trazer as pessoas para participar desse planejamento estratégico junto. Então, isso vai fazer total diferença até para quê? As pessoas já comprarem a ideia do que precisa ser feito desde o início do planejamento. Então, não fica sendo um negócio que a alta diretoria lá planejou e depois chega lá e fala, oh, agora tem que implementar. Não, a ideia aqui que é que a equipe, desde o início, também participe dessas reuniões, desses encontros que vão acontecer, para realmente chegar nessa definição e eles também possam estar participando, colaborando, trazendo ideias, para que o negócio realmente fique do jeito que tem que ser, né? Realmente não fique simplesmente com a visão
da alta liderança, mas que tenha a visão de todos os níveis da organização. Então, desde a alta liderança, o nível gerencial, ali, que seria o nível intermediário, até o nível mais operacional. Algumas vezes a gente também acaba envolvendo ali pessoal mais do dia a dia lá para participar também. Não são todos, né, mas algumas pessoas chaves lá que de repente possa estar contribuindo aí nesse desenvolvimento, tá? Então eu vejo que são esses 3 pontos aí que devem ser levados em consideração para realmente o negócio ir adiante, né? E conseguir realmente ter uma equipe aí engajada e fazendo o negócio acontecer depois de estar elaborado o plano, tá? E daí, para isso, eu entendo que a gente precisa pôr 6 passos aí, que eu considero que são 6 passos aí fundamentais para a gente poder avançar nesse projeto aí, para que ele seja construído aí da melhor forma possível. Então, como que funciona isso daí? Primeira parte que eu vejo é a gente entender realmente quem é o cliente que a gente tem hoje e a gente conseguir entender o mercado que a gente está, tá? Então, qual que é o foco aqui? O foco é a gente conseguir... Calma aí, estão me chamando aqui no celular, só um pouquinho. Deixa eu desligar aqui. Tá. Então, qual que é a ideia? O modelo aí desse planejamento estratégico, a gente tem que entender que a figura principal aí do negócio é o cliente, tá? Então, sem estar claro essa figura desse cliente, quais são as dores, quais são as necessidades realmente dele, fica difícil a gente conseguir ter um norte para onde a gente quer chegar, tá? Então, o que que é importante? Nesse primeiro momento, a gente conhecer realmente quais são as necessidades desse cliente, o que que ele espera da nossa empresa, o que para ele agrega valor dentro do nosso projeto, do nosso processo, do nosso produto, do nosso serviço que a gente está prestando para ele. Porque isso daí vai ser fundamental até para a gente elaborar o que que é que a gente precisa realmente atingir para satisfazer essa necessidade, tá? Então, por exemplo, na indústria, isso daí muitas vezes é até mais claro, principalmente aí no ramo automobilístico, a gente tem muito essa parte aí do que agrega valor, né? Então, dentro de um processo, de um fluxo de processo, você tem várias atividades, e essas atividades, muitas vezes, você está fazendo, só que elas não agregam valor para o cliente, tá? Então, por que não eliminá-las, né? Então, a ideia é exatamente isso. O que que a gente precisa, na verdade, para o cliente estar satisfeito com a gente? Quais são os pontos que a gente tem que entender dele, né? E quem é esse cliente ideal que a gente quer atingir? Então, isso daí é até interessante, porque muitas vezes a gente pergunta para as pessoas quem é, na verdade, para quem você vende, né? E a pessoa fala, ah, não, meu negócio eu vendo para todo mundo. E quando a pessoa fala que vende para todo mundo, isso daí acaba, algo aí que a gente acaba até ficando assustado. Por quê? Quando você quer atingir todo mundo, isso daí vai encarecer talvez o teu negócio. Você está sem foco, você está sem um cliente ali realmente ideal de quem você quer atingir, né? Então, por exemplo, o cara tem uma fabrica lá, Ferrari. Putz, o público dele não é todo mundo, é um público específico, é um público que tem aquelas características, tem aquelas condições, né, de comprar. Então, ou seja, as empresas não podem querer falar, putz, eu foco o meu produto aqui, eu atinjo todo mundo. Então, se pensa dessa forma, já tem coisa que não está muito redonda, tá? Então, precisa reavaliar aí o que é que está acontecendo dentro da organização. Por quê? A ideia que é? É você tentar direcionar, muitas vezes até um nicho, até um subnicho, né? De quem que você quer atingir. Isso daí, você vai tentar focar naquele subnicho, né? Então, o que seria?
quero atingir lá um público, e esse público a gente tentar entrar mais a fundo. Por exemplo, eu quero atender um cliente de uma academia, por exemplo, e essa academia eu tenho um público lá na região que eu quero atingir. Tá, mas é um público, academia, por exemplo, para mulheres. Então, legal, você vai entrar num subnicho, por exemplo. Ó, eu tenho academia, e essa academia que eu quero montar é uma academia para mulheres, por exemplo. Então, você estaria entrando num subnicho, por exemplo, tá? Então, a ideia que é, se você conseguir ser mais entrar mais a fundo, muitas vezes é até melhor, você consegue ser até diferenciado no mercado, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa aqui do conceito aqui que a gente está fazendo. E para isso, qual que é a ideia? A gente começar a criar o que a gente chama aí de avatar e de persona, tá? Então, como que funciona isso daí? Por exemplo, o avatar seria você ter um mapeamento aí dos dados do cliente. Então, a ideia é você criar um cliente fictício, muitas vezes na tua empresa, né? Que vai ser, por exemplo, o que seria esse cliente ideal para a gente? Então, ó, é um cliente que ele é do sexo, por exemplo, feminino, ele tem uma idade aí de 25 a 30 anos, ele tem determinado nível de escolaridade, então, ou seja, você começa a desenhar quem que seria esse cliente ideal aí para você. Isso daí é chamado do avatar, tá? E depois você tem a persona, que é a persona que quer você mapear quais as necessidades dele. Então, quais são os desafios desse cliente, por exemplo, uma academia, putz, ele quer reduzir peso, é, ele quer ganhar massa magra, o que que ele quer fazer? Então, você tentar entender quais são as necessidades, talvez você vai ter que criar algumas personas, né? Mas a ideia é você conseguir trazer esse cliente aí para você e entrar mais a fundo, realmente, qual é a necessidade dele, tá? Então, esse mapeamento, existe uma ferramenta aí que a gente chama aí, que é para fazer essa modelagem de negócio, que é uma ferramenta, por exemplo, chamada Canvas, modelo de negócios, onde você começa a entrar nessa parte de segmento de cliente, depois você entra na parte de proposta de valor, ou seja, qual o valor que eu estou entregando para esse cliente? O que esse cliente realmente espera receber da gente, tá? Da empresa. Depois disso, a gente entra, quais os canais de distribuição que a gente vai estar usando? Eu vou estar divulgando por onde? Para atingir esse cliente. Vai ser pelo Instagram, vai ser por um site, vai ser um anúncio na televisão, vai ser um anúncio no YouTube. Como que nós vamos fazer para alcançar esse cliente? A gente precisa também organizar para quê? Para a gente saber, para a gente ter o foco no que é que nós estamos fazendo hoje e, de repente, outras possibilidades que a gente possa estar visualizando para atingir também esse público-alvo que a gente está querendo, tá? O outro, como que a gente vai se relacionar com esse cliente? Como que a gente vai conseguir direcionar ele para que realmente o negócio aconteça do jeito que tem que ser feito, né? Então, esse relacionamento com ele, como que a gente vai fazer? Através do telefone, a gente vai contactar, vai ser através de e-mail marketing, como que é que vai funcionar esse relacionamento com ele? A gente vai estar passando informações, a gente vai estar criando os primeiros contatos, como que a gente vai atrair? Né? Então, hoje se fala muito no funil, né, de vendas, que seria o quê? Como que você atrai esse cliente, depois como que você faz a conversão dele, depois como você cria esse relacionamento com ele, para depois, enfim, você conseguir gerar uma venda, né, para esse cliente. Então, todo esse processo dentro desse funil é fundamental aí para que realmente o negócio aconteça da melhor forma possível aí, tá? O outro ponto, o que que seria? A gente começar a levantar quais vão ser as fontes de receita. Então, por exemplo, quais os produtos, os serviços que a gente vai estar realmente entregando, né? E da onde que vai estar vindo a receita da empresa?
Então, seria um outro ponto dentro dessa Canvas modelo de negócios, tá? É, Dentro dessa Canvas ainda, o que a gente põe? Tem alguns pontos chaves aí, que seria a parte de recursos, quais os recursos necessários para a gente realmente fazer o negócio acontecer. Então, aqui vai desde pessoas até recursos financeiros, equipamentos, meios produtivos, né, para você realmente poder criar o negócio aí que você precisa. Então, por exemplo, numa academia, quais são os recursos? Eu vou ter que ter lá o pessoal, vai ter o professor, vai ter atendente, eu vou ter que ter os equipamentos lá para poder o pessoal estar fazendo as atividades. Então, ali você vai listar também todos esses recursos aí para você conseguir estruturar teu negócio, tá? Depois, a gente vai ter as atividades chaves. Quais são as atividades que realmente a gente precisa fazer dentro dessa estrutura, dessa organização, para que realmente a gente consiga satisfazer o cliente do jeito que tem que ser, tá? Então, ali você vai começar a listar todas essas atividades aí que realmente são relevantes para o cliente, tá? E também, depois nessa parte aí, que seria a parte chave aí, quais parcerias que a gente vai estar fazendo? Por exemplo, dentro de uma empresa, com quem que a gente tem que se relacionar para realmente trazer o negócio aí da melhor forma possível. Então, estou dando exemplo aqui de uma academia, por exemplo, se relacionar com parceiros ali para estar indicando clientes, fazendo uma troca ali, fazendo uma sinergia. O pessoal da academia se indica para determinada empresa, determinada loja, por exemplo, loja de suplementos, e a loja de suplementos indica você na academia. Então, ou seja, quais parcerias estratégicas você está utilizando, tá? É, então, isso é importante também. E, enfim, dentro desse plano aí, desse Canvas modelo de negócio, é você entrar na parte de estruturação de custos. Então, quais são os custos que tudo isso daí, de tudo isso que a gente falou, que a gente vai ter? E esses custos realmente tão satisfatórios e atendem o que o cliente ali espera, né? Então, é essa organização. Então, vamos pôr assim, esse Canvas modelo de negócio seria um mini plano de negócio ali, que você dá uma revisada. Se você já tem o teu negócio, você já revisa ele do jeito que está hoje e melhora, né? Se você não tem, ele também serve como sendo um plano de negócio para você começar a estruturar o seu negócio. Então, o que eu vejo que é, esse seria o primeiro passo aí, que a empresa que quer fazer um bom planejamento estratégico, ela tem que entender, ela tem que ter essa base para ver se o que ela está fazendo realmente hoje tem sentido, ou se tem algum gap, se tem alguma parte aí no meio do caminho que precisa estar melhorando, tá? Então, esse eu vejo que é primeiro passo. Depois, um segundo passo, o que seria? Seria uma análise mais estratégica do negócio, onde a gente entra aí, que tem uma ferramenta que é bem interessante, que é a matriz SWOT, que é exatamente você entender o quê? Quais são as forças, o pessoal chama de SWOT, mas também chama de matriz fofa, tá? Que seria o quê? Quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas e quais são as ameaças que você tem no teu negócio, tá? Então, por exemplo, força, o que você faz bem, né? Quais são os recursos, por exemplo, que você pode estar aproveitando aí para fazer essa entrega para o cliente, né? O que os outros veem como sendo as suas forças aí, por exemplo, dentro de uma empresa, o que você realmente é bom, né? Quais são suas forças? Na parte de fraquezas, quais são os pontos que você teria de melhoria ali? Por exemplo, falando dos teus concorrentes, o que eles têm de diferente ali, que eles são melhor que você? Então, ou seja, aqui nessa análise estratégica é você começar a entender melhor como que você está situado dentro desse mercado. Quais são os seus pontos aí que você realmente agrega valor, né? E quais são os pontos que, de repente, os concorrentes seu ali, eles estão se saindo melhor do que você.
Então, com isso, a ideia é você começar a criar esse mapeamento, até para você entender como que é realmente, primeiro momento, qual é seu cliente, e agora, nesse segundo momento, como que você está hoje localizado dentro desse mercado, né? Então, o que que você tem de bom e o que que você precisa melhorar para realmente ter um padrão aí de excelência dentro da tua organização, tá? Então, é uma outra ferramenta aí que é bem conhecida aí do pessoal, né? Que eu entendo aí que pode ser utilizada aqui com força aqui, tá? Dentro desse projeto aqui de planejamento estratégico. Depois, um terceiro passo, a gente entra que daí entra também nessa parte que envolve até a cultura, né, da empresa, aí é um dos pilares aí, né, que entra na parte de identidade empresarial, tá? Então só para entender, dentro da cultura organizacional, essa parte de identidade empresarial, ela faz parte, junto com outros pontos aí, que também acarretam aí você ter uma cultura empresarial diferenciada, né? Então, o que que é a cultura empresarial? É o jeitão que a empresa tem. Então, por exemplo, a gente até brinca assim, a cultura aparece quando o dono não está na empresa, né? Então, ou seja, como que as pessoas, como que os funcionários, como que eles lidam, como que é o conceito, por exemplo, vamos pegar aí uma cultura, uma empresa que tem uma cultura de inovação, né? Então, ou seja, putz, é uma pessoa que está empenhado, está sempre trazendo ideias, está sempre trazendo melhorias para ser implementada na empresa. Então, ou seja, a empresa tem uma cultura de inovação. Mas você vai para outra empresa, de repente eles não têm. Putz, é um negócio que está sempre atrasado, o pessoal não pensa em fazer melhoria, não, do jeito que tá bom, vamos deixar desse jeito. Ou seja, você tem empresas diferentes com culturas diferentes, tá? E isso daí tem vários fatores que influenciam nessa cultura, tá? Então, temos essa parte aí, que seria a parte de identidade organizacional, onde está ali a gente fala do quê? Da missão, da visão, dos valores da empresa, tá? Esses conceitos, principalmente aí para empresas multinacionais, muitas vezes elas são trazidas até, por exemplo, outros países, né? Já pré-definidos. E muitas vezes nessas empresas maiores, elas chegam a essas definições aí de missão, visão, valores, e você tem que aceitar aquilo lá simplesmente, e muitas vezes você é cobrado por essa missão, visão e valores numa auditoria, por exemplo, que acaba tendo, né? Então, muitas vezes, nessas empresas até maiores, eu vejo que o quê? Esse conceito de missão, visão e valores não é entendido da forma que deveria ser, tá? Porque muitas vezes as empresas põem simplesmente um quadro lá na parede com a missão, visão e valores, mas realmente não entendeu qual que é o fundamento ali de você ter essas informações bem elaboradas, tá? Então, por exemplo, a missão, o que que seria a missão? A missão é por que que a gente existe, né? Por que que a organização faz essa atividade? Que ela pretende com as atividades, com o serviço, com os produtos que ela entrega, né? Então, qual que é a missão? Para que existe essa empresa? Então, é algo fundamental aí de se pensar, né? E muitas vezes, em empresas maiores, aí, muitas vezes esse negócio chega pronto. Então, qual que é a ideia aqui? É que o dono, que o gestor, ele realmente ele pegue isso e ele elabore isso. Isso daí, muitas vezes, não sozinho, mas em equipe. Foi o que a gente comentou no início. Aí. Por quê? A gente vai ter depois, no final, a elaboração de uma estrutura, de uma frase lá, vamos pôr assim, escrita, mas que realmente seja relevante para o que realmente a empresa pretende fazer, tá? Então, por que que existe? Por que existe? Quando o dono lá, o fundador, decidiu fazer aquele negócio, qual que era o objetivo? Qual que era a missão ali? O que que ele queria com esse negócio, tá? O outro ponto é a visão.
para onde vamos, né? Para onde a gente quer chegar, que daí começa a entrar até nessa parte aí de visão a longo prazo. O que que a gente pretende, o que que a gente quer ser, né? Vamos por assim, o que que a gente quer ser quando crescer, o que que a gente quer evoluir, né? Então, qual que é a nossa visão aí do futuro para essa organização, para essa empresa? Então, a ideia também é ter essa sinergia, muitas vezes o dono, o gestor, junto com os outros níveis da empresa, para que realmente esse negócio saia de uma forma que, na hora de ser elaborado, todos compartilhem dessa mesma visão. Porque imagina você ter uma empresa onde só o dono tem aquela visão de futuro, mas que ninguém sabe do que é que se espera, né, para esse futuro chegar da melhor forma. E você tem uma outra empresa onde está todo mundo alinhado, sabendo aonde quer chegar. É totalmente diferente na hora que você está dentro de uma empresa e você tem essa visão clara, né, para todos os colaboradores aí. Então, é fundamental essa estruturação em conjunto. Foi o que nós comentamos aí no início, né? Então, essa parte aí também fica dentro dessa identidade organizacional. Então, seria a missão, a visão e os valores, né? Como devemos ser, né? O que que a gente espera, quais são os valores nossos aqui, o que que a gente espera, inclusive, dos colaboradores nossos, quais são os valores que a gente espera deles. Por quê? Isso daí é fundamental até para você contratar os funcionários aí que você vai ter, os colaboradores que você vai ter. Por quê? Se você tem alguns valores que você pré-definiu dentro da tua organização, e esses valores, eles são importantes para a empresa, e, e os seus colaboradores, você de repente está contratando, você percebe que a pessoa que você está contratando não segue esses valores que você espera dentro da tua organização, já é um fator ali até para você nem contratar. Tá? Então, quando você tem esses valores bem definidos dentro da tua empresa, ele acaba sendo aí até um ponto forte aí até na contratação de pessoas, tá? E a mesma coisa, esses valores também, eles vão ser utilizados aí até na hora de você fazer uma avaliação de desempenho, tá? Por exemplo, você pode ter um vendedor dentro da tua empresa que o cara vende horrores, né? O cara é bom, muito bom. Porém, ele tem alguns valores que a empresa não aceita, né? Então, ou seja, são pontos aí que você vai ter que chegar junto desse colaborador e falar, bacana, você realmente é muito bom vendedor, só que tem valores aqui que a gente precisa que sejam seguidos e você não está seguindo, né? Então, muitas vezes você acaba até você vai ver que vale a pena você até perder esse vendedor, mesmo que ele seja um vendedor que mais vende, para você poder seguir os valores da tua corporação. Tá? Então, é fundamental essa parte de identidade organizacional, porque ela vai dar a estrutura que a empresa realmente precisa para você realmente avançar do jeito que tem que ser. Tá? Então, essa identidade organizacional com missão, visão e valores, ela é a estrutura fundamental aí para você estar seguindo adiante aí, realmente ter o pessoal comprometido e alinhado, né, com o que você espera aí da empresa, tá? Então, é bem interessante aí esses conceitos aí. Então, a gente está aqui, só relembrando, a gente está no terceiro passo, a gente entrou lá na modelagem do negócio, então a gente fez ali a Canvas Modelo de Negócio, onde a gente conhece realmente o perfil do nosso cliente, o que realmente agrega valor para ele. Depois nós entramos ali na parte de análise estratégica do negócio, onde a gente tem uma matriz SWOT, uma matriz fofa, onde a gente vai ver ali as forças, e as ameaças, as fraquezas e as oportunidades, tá? Agora, a gente falou da identidade organizacional, missão, visão e valores,
E agora a gente vai estar indo para a parte realmente de você, depois que você tem isso elaborado, você tem que começar a criar os objetivos, as metas, os indicadores, para você realmente começar a fazer um acompanhamento da tua empresa, tá? Então, por exemplo, você vai começar a criar indicadores da onde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero aumentar a participação da nosso produto aqui no mercado, tá? Então, esse é nosso objetivo, tá? Então, como que nós vamos, por exemplo, que indicador que nós poderíamos estar usando, por exemplo, para visualizar esse aumento na participação no mercado? Então, por exemplo, o indicador seria o market share, ou seja, qual a fatia do mercado ali que você está realmente alcançando, né? Seria uma forma de você conseguir avaliar. Hoje eu atendo 20% do mercado e eu tenho a ideia aqui de alcançar 25% do mercado. Então, por exemplo, eu quero crescer 5% aí até o final do ano. E isso realmente seria sua meta. Então, como que eu vou crescer esses 5% até o final do ano, por exemplo, tá? Então, por exemplo, daí ali você vai começar a ter ações de como que você vai chegar nesse aumento. Então, putz, aumentar a divulgação dos produtos, oferecer um novo produto para o mercado, como que eu vou fazer para conseguir ter uma participação maior no mercado, tá? Então, essa que é a base aí que a gente vai precisar fazer, mas todos esses objetivos, eles vão vir da onde? Da onde a gente visualizou esses potenciais dentro dos passos anteriores aí que a gente fez, tá? Então, a ideia é exatamente isso, porque agora a gente começa a criar esse objetivo e começa a cascatear em outras atividades abaixo, tá? Então, criando indicadores para a gente começar a monitorar, tá? Se a gente está evoluindo, como que está evoluindo, e a gente começa também a estruturar as metas aí, tá? Então, essas metas são fundamentais, né? Então, tem o pai aí da administração, que é o Peter Drucker, ele fala que o que não se mede não se gerencia, né? Ou seja, se você não tem o monitoramento, aí você não tem os indicadores para você saber se está indo bem ou não, você fica perdido. Então, é fundamental aí ter essa parte aí bem estruturada. E daí, para definir essas metas, normalmente a gente tem uma ferramenta que é chamada SMART, tá? É, que seria o quê? O SMART quer dizer, o S é de específico em inglês, né? É específico, o M é de mensurável, o A é de atingível, relevante e temporal, tá? Então, o que seria o S? O S é o quê, né? Então, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento, por exemplo. O que eu quero? Eu quero aumentar o faturamento. O M seria o mensurável. Quanto que eu quero aumentar esse faturamento? Por exemplo, eu quero aumentar o faturamento em 30%, tá? Atingível seria, possível eu alcançar é, esse aumento de faturamento de 30%? Sim, é possível, bacana, legal, então é atingível. O R seria de relevante. Qual a importância de eu atingir isso daí para a organização, por exemplo? Né? Então, não, é fundamental. Putz, se eu aumentar o faturamento aí, vai realmente ser algo interessante, vai agregar muito aí para a organização. Bacana. Então, é realmente algo relevante aí a gente buscar essa meta. E o outro seria temporal. Bacana. A gente vai buscar isso até quando? Então, por exemplo, vamos até o final de 2023, a nossa meta aí tem que ser alcançada. Tá? Então, a ideia é aumentar o faturamento em 30% até o final de 2023. Então, aí sim, seria a tua meta bem definida, né? Então, ou seja, quando você usa esses passos aí dessa ferramenta Smart, você consegue definir certinho aí essa meta aí bem estruturada, tá? Então, seria essa parte aí de objetivos, indicadores e metas, né? Seria nosso quarto passo, tá? E em cima disso,
o que que a gente chega? A gente chega daí no quinto passo, que seria a gente ter o plano de ação. Como que realmente a gente vai pôr isso daí para funcionar, né? E isso daí é uma ferramenta comum aí que a gente usa, que é interessante nesse processo, é o 5W2H, né? Então, o que que seria esse 5W2H? Então, seria o quê? O que você quer alcançar? Então, por exemplo, vamos falar aí de, é, por exemplo, treinamento para colaboradores, né? O que que eu quero? Eu quero treinar os colaboradores, né? Daí você vai ter um outro que é o porquê, né? Por que que você quer treinar os colaboradores? Ah, porque eu preciso que tenha um engajamento maior da equipe ali, o pessoal não está muito sintonizado, está tendo, cada um puxa a sardinha para o teu lado, cada setor está querendo fazer do seu jeito, a gente precisa que tenha um engajamento maior, então eu preciso treinar esse pessoal, né? Legal. Daí você vai para o terceiro W, né? Que seria o who, que é quem vai fazer isso daí. Então, putz, ó, a ideia é que isso daí, quem vai fazer vai ser o pessoal lá do RH, que vai estar com essa ação aí para estar desenvolvendo aí o pessoal que vai dar o treinamento, que vai fazer esse trabalho todo aqui, tá? Legal. E onde que vai ser feito? Ah, isso daí vai ser feito aqui dentro da empresa mesmo. A gente tem a sala lá reservada para estar fazendo esse treinamento. Ótimo. Então, você já sabe onde vai ser feito. Quando que vai ser feito? Ah, a ideia é a gente fazer esse treinamento já para o próximo mês. Então, ou seja, aqui você falou já os 5 Ws, né? Então, seria o what, why, who, where e when. Então, que seria o que, por quê, quem, onde e quando, tá? E depois você faz os outros dois Hs, que seria o how e o how much, tá? Que seria como e quanto. Então, legal. Como que nós vamos fazer? Ó, esse treinamento aí, ele vai ser um treinamento de 2 dias, vão ser 16 horas aí de treinamento. Quem vai participar lá vai ser a liderança, eles que vão estar participando ali, pessoal de operações, pessoal de processo, de logística. Então, ou seja, vai ter as áreas lá que você vai estar chamando e por fim, quanto que isso vai custar? Ah, o treinamento vai custar X reais lá para a empresa. Bacana. Então, ou seja, você está com um plano de ação bem elaborado, né? Você tem o responsável, tem a data, para você realmente depois conseguir monitorar o que é que está acontecendo. Então, ou seja, para cada objetivo que você traçou, as metas que você criou, depois você acaba trazendo ele aí para gerar esses planos de ação, né? Para você realmente conseguir depois fazer o acompanhamento dessas ações aí, mais no dia a dia aí, né? Do que é que realmente está acontecendo, tá? Então, o sexto passo, daí entra na parte aí realmente de gestão e acompanhamento. Então, seria o quê? Você passar a ter reuniões aí mensais, por exemplo, com a diretoria, né? Onde você vai ter esses indicadores sendo levados para ver se realmente foram atingidos ou não. Semanalmente, você pode estar fazendo reuniões de equipes ali, para você já estar fazendo o acompanhamento semana a semana, para ver como que está a evolução, para não ter surpresa no final do mês, tá? E isso, muitas vezes, você tem as reuniões, inclusive, diárias, tá? Que muitas vezes nas empresas, você reúne a equipe diariamente, e ali já alguns indicadores eles são mostrados ali, ó, quanto que eu produzi ontem, quanto que eu faturei ontem, né? Isso daí é trazido para uma reunião de equipe, uma reunião de grupo, onde você traz ali o que aconteceu no dia anterior, tá? Ou seja, você consegue já fazer um monitoramento ali diário para ver se você está ficando verde ou vermelho, né? Se você tá dentro do que você precisa ou não, tá? Então, isso que é interessante, como você chegar. Então, vocês perceberam aí que existiu todo um cascateamento aí, desde planejar lá em cima os objetivos, missão, visão, valores da empresa, onde a gente quer chegar, né?
e você foi cascateando isso daí até você conseguir chegar no teu dia a dia, tá? Onde a equipe ali mais voltada para o chão de fábrica ou para a parte mais operacional do negócio, você consiga ter esses dados, tá? Então, por exemplo, lá no início a gente falou, por exemplo, no setor que lá falava mais de vendas, né? 70% das empresas não bateram metas o ano passado, tá? É, por exemplo, se você consegue ter uma estrutura de planejamento estratégico, você consegue estar chegando exatamente nesse dia a dia desse vendedor. E aí, quais foram as metas traçadas? Quanto que a gente tem que atingir no mês? Quanto que a gente tem que atingir na semana? E quanto que tem que atingir diariamente? Então, diariamente você consegue já monitorar se o negócio está acontecendo ou não. E se não está acontecendo, já gerar um plano de ação ali para você poder resolver ali o que não está dando certo, tá? Então, é fundamental isso daí. E se você não tem isso bem estruturado e bem organizado, fica difícil você controlar, tá? Então, por isso que é importante você começar o negócio do nível lá de cima e realmente em conjunto você ir trazendo isso daí para os níveis operacionais da empresa, tá? Então, basicamente é isso aí, são esses 6 passos aí que a gente atua aí na parte de planejamento estratégico, tá? Então, ou seja, modelagem de negócio, que seria lá Canvas modelo de negócio, onde a gente vai ver o perfil ali do cliente que a gente quer atingir. A parte de diagnóstico estratégico, onde a gente tem a parte do SWOT, né? A gente vai ver as forças, as fraquezas, né? As oportunidades e as ameaças. Temos a parte de identidade organizacional, missão, visão e valores. Depois a gente faz a parte de objetivos, indicadores e metas. Gera um plano de ação, né? Através do 5W2H e depois faz essa parte de gestão e acompanhamento das atividades aí, mensal, semanal, diariamente aí, você consegue estar monitorando todo esse trabalho, tá? Então, é isso aí que a gente normalmente está usando, está aplicando aí dentro das empresas, e esse trabalho aí de planejamento estratégico é um trabalho pesado, né? Se for ver aí, é um trabalho que precisa aí do pessoal estar envolvido. Então, normalmente, o que a gente sugere aí é pegar uma semana e a equipe trabalhar junto aí dentro desse desenvolvimento, né, dessa revisão, de repente, do que já existe hoje e como que a gente vai estar, né, futuramente, qual que é o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, né? Então, o que eu sugiro que é reservar uma semana aí para você realmente estar focando nesse trabalho, para que realmente tenha uma estrutura que você vai estar utilizando aí no decorrer aí do ano todo, né? E talvez você precise dar uma revisada aí semestralmente aí, fazer uma revisão, mas daí seria coisas mais simples aí, porque a estrutura, parte mais grossa do negócio, você já elaborou, tá? Então, a primeira vez talvez vai ser um trabalho mais árduo aí, mas depois a ideia é que com alguns ajustes você já consiga estar revisando, né? Esse planejamento estratégico aí semestralmente, ou não tem muito definido, né? Tem empresas que faz até trimestralmente, tá? Mas eu vejo aí, de repente, se a empresa não tem nada, né, a parte de planejamento estratégico, pensa inicialmente aí fazer anualmente, tá? E outras que, de repente, já tem, que precisa estar revisando, teve mudanças em projetos, mudanças de processos é, muito grandes ali, daí é interessante, de repente, você tá fazendo com uma periodicidade menor, tá? Então, é isso aí, pessoal, que eu queria estar trazendo aí nesse encontro. Acho que é bacana a gente estar pensando aí como organizar, como estruturar e pensar, né, realmente no futuro da organização, pensar como que a gente vê essa empresa mais adiante, né?
Então, essa parte aí de você realmente fazer o planejamento estratégico do jeito que tem que ser é fundamental. Porque se você não tiver isso bem definido, né, você não sabe onde você vai chegar, tá? Então, ou seja, você fica ali contando com a sorte, tá? Então, é isso que é bacana, né? E um ponto que eu queria trazer, que eu vejo que é fundamental aí também, é o seguinte: quando estiver fazendo esse planejamento estratégico, é importante também levar o time a pensar exatamente nessa parte aí de inovação, né? Por quê? Tem que pensar já qual que é o futuro da empresa. Então, até dando um ponto a mais aqui, o que que seria a inovação? Normalmente você tem a inovação incremental, que ela é mais focada no teu dia a dia ali. É, então, qual que é a ideia? Isso você precisa continuar fazendo, tá? Porém, você tem que pensar em coisas novas, em inovações ali, pensando já no futuro da empresa, tá? Então, o que que é importante? Você andar com essas duas frentes, pensando em inovar, em melhorar processos, ali do teu dia a dia, mas também pensar já em coisas novas, tá? Então, isso daí o pessoal chama de ambidestria organizacional, é você andar nessas duas frentes, tá? E o melhor momento para você pensar nisso daí é quando você está elaborando um plano estratégico, essa é a hora, tá? Porque daí ali você também já vai fazer as projeções, o que que eu vou precisar investir de repente, o que que eu pretendo, né? Onde eu pretendo chegar, eu vou precisar fazer algo de diferente aqui, eu vou ter que ter um investimento diferente para chegar onde eu quero, né? Então, esse daqui é o momento ideal aí para realmente você fazer esse cascateamento e, inclusive, já fazer até o teu plano financeiro, né, para o negócio. Então, qual que é a minha projeção aí para esses próximos anos, juntamente com a expectativa desse planejamento estratégico, tá? Então, o que que é interessante, o que que é? Na hora que a gente percebe, você vê que todas as atividades da empresa, elas acabam se ligando aí com esse planejamento estratégico. Então, a visão, a missão, valores, tudo como você define lá em cima, isso daí começa trazer até o teu dia a dia aí, o que que é que você realmente tem que fazer, tá? Isso engloba todas as áreas, tá? Então, ou seja, desde a definição de uma meta de vendas, de uma meta operacional, então, todas as áreas se acaba tendo esse cascateamento para as pessoas saberem, né? O que que elas têm que fazer. Então, área de qualidade, área de operações, área de vendas, quais são os indicadores, o que que eles têm que almejar ali, o que que eles têm que acompanhar no dia a dia. Então, é fundamental aí para chegar nesse nível aí, tá? Então, é isso, pessoal. Eu já passei aqui um pouco do tempo. Normalmente a gente vai até às 9 horas, agora já é 9h12. Então, gostaria de agradecer aí vocês que ficaram até o fim aí, porque realmente o tema foi denso, né? É um tema que não é fácil, não, de falar, até de fazer, demanda ali tempo, né? E dedicação, tá? Então, a proposta é essa, e de repente, se vocês precisam também de ajuda aí dentro da empresa de vocês, saiba de alguém aí que também precisa de ajuda aí, fala com a gente aí, de repente a gente pode estar fazendo um trabalho juntos aí, tá? E elaborar esse planejamento aí dentro da empresa, tá? Então, para essa semana é isso aí que eu ia passar para vocês. Semana que vem também, vou ver se eu trago um outro tema aí interessante aí, eu ainda estou definindo aí, talvez vai ser sobre produtividade, mas vamos ver, tá? Então é bem bacana. Toda quarta-feira a gente está fazendo essa live e traz um tema aí relevante aí para o mundo empresarial, tá? Então participem com a gente aí. É uma satisfação ter vocês aí com a gente, podendo contribuir aí, né, para que a gente possa
tá fazendo o melhor aí para levar isso daí para as organizações também, tá? E voltando a falar para vocês aí também, né? Caso vocês saibam aí que dentro da empresa de vocês esteja precisando de treinamentos, palestras, né? Aí a gente exatamente vê a necessidade aí da organização e a gente está também com esse trabalho aí dentro da Sonhando Futuro. Tá legal? Então, curta a gente, pessoal. Quem ainda não curtiu, curte a gente. Entra aí na bio, já acompanha a gente aí na Sonhando Futuro. O meu também, o meu Instagram ali pessoal é evertoncorrea.oficial, tá? É Everton EW, né? Acompanha a gente também, que a gente está pondo também algumas coisas lá que é bem interessante, tá bom? Então, legal, pessoal. Ótima noite aí para vocês. Foi uma satisfação tê-los aqui comigo hoje aí, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Qualquer coisa, chama a gente aí pelo WhatsApp. Lá na bio tem o contato nosso aí. Aí a gente pode estar conversando um pouco mais aí. Tá legal? Obrigado. Um abraço aí a vocês. Deixa eu ver quem que ainda está aqui. Ana Bonil, Ané, Alessio. Obrigado aí. Valeu, Alessio. Um abraço, meu amigo. Vamos nos falando aí. Depois vamos trocar umas mensagens aí. Boa noite, pessoal. Ótima noite aí. Fica com Deus. Até mais.